Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bom? Vamos continuar o nosso estudo, a nossa exposição no texto de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos ver a dureza de um discurso de Pedro. O último evento foi o milagre de um paralítico lá na Porta Formosa. Nós vimos essa história. Pedro vai chegando no templo junto com João, um homem lhe pede esmola. Pedro diz que nada tem, não tem ouro nem prata, mas que o que ele tem ele vai dar ao homem e manda então que o homem caminhe, que o homem ande. Logo em seguida junta-se uma pequena multidão em torno deste homem, porque de fato ele era bastante conhecido e não há explicação plausível, para de uma hora para outra ele começar a andar. E aí Pedro então aproveita aquela oportunidade e faz um sermão duro, como deve ser o sermão em alguns momentos do nosso ministério. 3 pontos eu quero destacar no sermão de Pedro. Primeiro é que ele, 4 pontos eu quero destacar no sermão de Pedro. Primeiro, ele identifica os assassinos de Jesus. Jesus não morreu de acidente de camelo numa rua de Jerusalém, como diz um escritor brasileiro. Tampouco ele morreu da Covid-19. Não, nada disso. Ele foi assassinado, ele foi entregue às mãos do Império Romano e foi morto, ele foi assassinado. E Pedro identifica quem são os assassinos de Jesus. Ele diz: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Provavelmente, naquele momento ali no templo, houvesse quem tivesse participado, inclusive, do processo que condenou Jesus Cristo. Talvez algumas das pessoas que estavam ali tenham gritado: Barrabás, Barrabás, soltem Barrabás. E o que faremos com Jesus? Crucifica-o. Pedro, com coragem, intrepidez, ele identifica os assassinos de Jesus. Ele diz: vocês mataram o autor da vida. Há um segundo ponto interessante nesse sermão de Pedro que eu quero chamar a atenção. Ele exorta os seus ouvintes à conversão, a mudarem de vida. Conversão, a ideia de conversão, quando nós vamos para o texto original grego, é você voltar, é você deixar o percurso que você está fazendo e começar um novo caminho. Assim como nós aplicamos no trânsito, quando você vai com um instrutor de autoescola que ele diz: faça uma conversão à direita, você sabe que você vai deixar essa via que você caminhava, em tese sua via principal, a via que você dirigia, porque você está de carro, e você então faz uma conversão à direita, tomando outra via, ou uma conversão à esquerda, ou uma conversão de 360 graus, quando tem uma giratória, você pega a 4ª via. Então é uma conversão total de 360 graus, você faz toda a giratória e volta para o ponto de partida, só que em sentido contrário. Essa é a ideia de conversão. Pedro, então, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, sejam perdoados. Não há perdão de pecados se não houver arrependimento, não há perdão de pecados se não houver conversão, ou seja, mudança de vida. E Pedro fala isso dentro do templo, o ambiente mais impróprio para que ele dirigisse tão duro sermão, mas ele o faz movido pelo poder do Espírito. Mais um ponto é necessário destacar aqui. Pedro anuncia um tempo de juízo. Ele diz que haverá um tempo de juízo e acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. Haverá um juízo, não tenha dúvida quanto a isso. Haverá um juízo de Deus sobre toda a humanidade, sobre todos nós, sobre todo ser vivente e aqueles que já morreram. Haverá um dia de julgamento e Pedro está alertando para esse dia de julgamento, do qual ninguém vai conseguir fugir. Não há lugar para a gente se esconder quando esse dia chegar. E por fim, ele lembra a aliança
que foi feita com Abraão no passado. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Essa promessa que Deus faz a Abraão, e ele sela essa promessa, isso é um pacto, ele diz, através de você, eu vou abençoar todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Ou seja, nós cristãos, nós que cremos, devemos ser uma bênção no meio do povo, devemos ser uma bênção no país onde nós estamos, na cidade onde nós estamos, no lugar onde nós vivemos, seja no trabalho, seja no ambiente da igreja. E quando nós não estamos sendo essa bênção, nós estamos então descumprindo essa promessa que foi feita a Abraão. Pedro lembra então esses 4 pontos importantes àquela audiência, dizendo para eles, olha, vocês não estão sendo suficientemente fiéis àquela promessa que foi feita a Abraão, porque vocês entregaram o próprio Filho de Deus. Então vocês não podem ser parte do problema do mundo, vocês têm que ser a solução para os problemas do mundo, como luz no meio das trevas. Que você fique em paz e que neste domingo a gente possa se encontrar através do Facebook ou aqui no nosso templo, para que esse texto seja então muito mais trabalhado do que foi neste breve resumo. Que Deus nos abençoe e até logo.